Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Tivemos o prazer, irmãos, de concluir a lição hoje de todo o trimestre. Finalizamos aqui com o tema Vão por todo o mundo. Jesus então agora proclamou os discípulos para que eles levassem a mensagem para todo o povo. Interessante, irmãos, porque essa mensagem que foi anunciada por Cristo lá há mais de 2000 anos atrás chegou até nós hoje também. Então, os primeiros discípulos foram comissionados a levar avante. Aqui nesse capítulo 16, o verso 14 a 20, Jesus começa a falar para eles e dando-lhe poder para que eles pudessem, então, realizar milagres, efetuar curas e, acima de tudo, ser isento ou ser protegido por qualquer dano que viesse causar. Esse texto aqui, quando fala sobre a serpente, que as serpentes não lhe fariam mal, ou se tomasse algo venenoso, não causaria dano, a gente lembra-se em parte. Essa comissão, embora tenha sido dito para os discípulos, ela foi extensiva a cada um de nós. Somos protegidos por Deus quando estamos fazendo o seu trabalho também, embora sejamos protegidos em todo o tempo. Mas Ele nos protege em especial quando estamos fazendo o seu trabalho, a sua obra. Paulo aconteceu com ele, quando ele foi mordido por uma víbora. E ele estava ali, muitos pensavam que ele iria morrer. Ele então revive, as pessoas então acreditam que ele era um deus, enfim. Mas ele foi livrado do poder do veneno em um animal peçonhento. Então nós entendemos que isso foi extensivo. Uma coisa que merece consideração, que o autor aqui deixa muito claro, ele não deu aos discípulos o poder ou a ousadia de serem presunçosos, de eles quererem agora mostrar aos outros o que Deus tinha feito a vida deles através de uma exibição egocêntrica. Claro que não. Deus deixou claro que eles seriam livrados do mal quando aquilo viesse a acontecer. O texto fala que eles falariam também novos idiomas, novas línguas. Isso acontece também em Atos capítulo 2. Tudo aquilo, irmãos, aconteceu, foi confirmado pelos discípulos posteriormente. E uma outra coisa que merece consideração, essa obra que Deus foi dada de efetuar curas e milagres, eles já tinham feito isso antes. Por várias vezes eles realizaram milagres, os próprios discípulos com Cristo, mas agora em sua ausência. E só para a gente então levar em consideração, eu acho que é aqui no capítulo 4 de Marcos, que aparece aqui o momento onde os discípulos efetuam milagres. Eu acho que é o 4 ou é o 6. É o 6. Capítulo 6 e o verso 12. O verso 6 e... Capítulo 6 e o verso 2 diz assim, no sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntaram, de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Estavam falando da pessoa de Cristo. Aí, aqui tem os irmãos dele que fala, mais adiante, diz assim, verso 7, reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsarem espíritos impuros. O verso 12 diz assim, então eles partiram dizendo a todos que encontravam que se arrependessem, expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo com óleo. Então assim, esse ministério que Jesus concedeu a ele agora em sua ascensão, próximo à sua ascensão, eles já executaram, mas agora eles iriam executar sem a presença pessoal de Cristo ou física de Cristo. Porém, irmãos, tudo aquilo que ele realizou foi unicamente pela atuação da terceira pessoa da divindade, porque a obra missionária é uma dádiva do Espírito Santo que nos é concedido. Então, ele fala assim, fiquem em Jerusalém e de lá até que vocês sejam revestidos de poder e serem minhas testemunhas. Então, assim, o revestir-se de poder tem a ver com o recebimento gracioso do Espírito Santo. Se eu e você, irmãos, tão somente cada dia clamarmos pelo Espírito Santo, ele nos habilitará. Cristo não estará conosco de forma física, mas estará de forma espiritual. Ele deixou claro, eis que estarei convosco todos os dias. Ele assumiu um título chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. E essa obra, de fato, é extensiva a todos nós, aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus, portanto, nos encha com essa esperança, nos encha com essa satisfação. E eu e você possamos prolongar até com que Cristo volte a mensagem do Evangelho. Eu queria ler com vocês um artigo que eu encontrei aqui de um livro chamado A Oração Muda as Coisas. Olha só que coisa interessante. Um escritor chamado Gordon imagina uma conversa entre Cristo e o anjo Gabriel.
Logo após a ascensão de Cristo, Gabriel lhe faz a pergunta. Gabriel pergunta a Jesus que planos ele fez para que o mundo saiba que ele viveu, morreu e ressurgiu. Jesus respondeu: pedi a Pedro, Tiago e João e mais alguns que se entregassem à obra de pescar homens e dizer-lhes as coisas que eles viram. E os outros dirão o mesmo a outros e assim por diante, até que o último homem tenha ouvido a história e tenha sido transformado pelo poder dela. Mas Gabriel, preocupado, parece encontrar certa dificuldade no plano do mestre e diz: sim, Senhor. Porém, suponhamos que, depois de algum tempo, Pedro se esqueça. Suponhamos que João perca o entusiasmo e simplesmente não conte a outro a história. Imaginemos que seus sucessores, até o século XXI, fiquem tão ocupados que não contem a história aos outros. O que acontecerá então? E a voz serena de Jesus explica: Gabriel, eu não fiz outros planos. Estou contando com eles. Lembra do hino? Sim, Cristo, conta comigo agora. Conta comigo agora. Irmãos, isso é uma história fictícia. Mas a mensagem que ela traz é muito real. Jesus conta conosco. Jesus precisa hoje sim de jovens de valor. Sua força solicita para a obra terminar. Levanta-te e empunha hoje a Bíblia com amor. Proclama a todo mundo que Jesus irá voltar. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar que Jesus virá muito em breve aqui reinar. Eu estava tentando lembrar assim. Então, essa é a obra. Essa história, irmãos, tem algo a nos dizer com muita clareza. Cristo conta com você e comigo. Levemos avante em meio à nossa pecaminosidade, em meio à nossa natureza carnal, mas com a convicção de que Cristo em nós realizará a sua vontade e que nós com Ele seremos mais que vencedores. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela obra de levar a Tua mensagem ao mundo que perece. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis à Tua palavra e proclamar com alegria, pois Cristo nos salvou e devemos levar aos outros a mesma mensagem de salvação. Habilita-nos, ó Pai, para isso e nos restitui a fé e a esperança em Teu nome. Te agradecemos essas bênçãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Iremos iniciar no próximo sábado a lição de João. E eu quero agradecer a Deus e a vocês que me auxiliaram com a sua curtida, com o seu assistir. Que Deus possa ser louvado pela sua ajuda. E se achou esse vídeo interessante, compartilhe com algumas pessoas, republique ele, para que nós possamos então continuar levando a obra de Deus ao mundo que perece. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.